O nome desse curso é Feminismo Gerando Ondas, mas isso é uma greia, né? Uma brincadeira, porque, na verdade, eu nem trabalho com a ideia de ondas no feminismo. Eu acho que essa história de ondas é muito uma coisa um pouco ruim, a qual eu não vou tratar agora, mas por isso a gente pensou na ideia de que o feminismo está sempre gerando ondas, né? Isso é um mar de mulheres. Então, o que a gente combinou de fazer? Primeiro, hoje, nós vamos conversar, e eu vou fazer um aporte inicial agora sobre isso, que é sobre a questão de organização no movimento feminista. E amanhã eu vou fazer também um aporte inicial e a gente vai fazer um debate sobre lutas no movimento feminista. Mas não sobre lutas no sentido de que pautas o feminismo trabalha, não. Mas lutas no sentido de que processo metodológico nós conduzimos para poder fazer uma luta, né? Então, e hoje é sobre organização. Então, vocês sabem que a gente no SOS trabalha, acho que a maioria sabe, não sei se todas, com a ideia de que o feminismo é, ao mesmo tempo, teorias que interpretam o mundo a partir das mulheres, é também uma orientação para projetos de vida, tomada de decisão pessoal, é uma vivência interior de cada mulher que se sente feminista, né? Mas é também um movimento social. E aí nós vamos tratar com o feminismo como movimento social, ou seja, significa a auto-organização e luta das mulheres em torno da causa das mulheres, ou seja, em torno do enfrentamento dos problemas que nós vivemos pelo fato de sermos mulheres. Então, há mulheres feministas que atuam individualmente, e isso é super válido, né, bacana, que não participam de organização coletiva, outras atuam mais em partidos, atuam em sindicatos, em movimentos mistos, outras estão em grupos acadêmicos, tem feministas que estão no Estado, trabalham profissionalmente e fazem tentam colocar ali o seu feminismo. Mas nós não vamos tratar disso aqui. Aqui nós vamos tratar do feminismo como organização coletiva e não como atuação individual. Então, é um pouco essa pegada. Quem viu o vídeo, que foi do curso do ano passado, viu que eu trabalho lá e eu vou resgatar aqui rapidamente diferentes termos, diferentes formas de usar o termo movimentos sociais. No feminismo, muitas feministas acabam por se sentir pouco construindo um movimento social. E o termo movimento social ele é usado de várias formas. Quer dizer, ele é usado especialmente na teoria de movimentos sociais, quando se está trabalhando com ciclos de protestos, ciclos de mobilizações contestatórias ou propositivas em um dado período histórico. Tipo, a gente poderia falar assim, o movimento abolicionista, o movimento sufragista, ou a campanha das diretas já. A gente está falando de um ciclo de mobilizações, né, que eles têm um determinado objetivo num determinado período histórico. Esse é um uso, e que é muito usado na teoria. E aí, quando a gente vai, às vezes, estudar, tem dificuldade, porque a gente, na vida cotidiana, a gente fala de movimento de muitas outras formas. A gente fala também, como uma segunda acepção do termo, quando a gente está falando de um sujeito político coletivo e difuso, que assume uma causa permanentemente. Por exemplo, quando eu falo movimento negro, eu não estou falando da Coalizão Negra por Direito, ou da ABPN, ou da Rede de Mulheres Negras, eu estou falando do conjunto desse sujeito político coletivo e difuso que assume a causa negra, né? Uma terceira acepção é quando eu falo de um movimento organizado específico, mesmo que ele não se chame, não tenha no seu nome a palavra movimento. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra é um movimento específico dentro do movimento geral pela reforma agrária, ou do movimento de luta pela terra, né? A Marcha Mundial de Mulheres, a Articulação de Mulheres Brasileiras, nenhuma das duas tem no seu nome o termo movimento, mas a gente
usa o termo movimento para designar essas articulações movimentalistas nacionais ou internacionais. Então, a terceira acepção. E uma quarta acepção do uso do termo movimento social é quando a gente, às vezes, está se referindo a um coletivo, tipo, coletivo Alumiar, Mauá de São Paulo, o Vanderlei está aqui, né? Ou o SOS Corpo, a gente fala, não, nós somos o movimento feminista, ou nós somos do movimento feminista, né? Então, a gente usa dessas várias formas. Portanto, eu queria partir disso para dizer um conceito de movimento social que vai me ajudar a discutir as questões e problemas organizativos de movimentos sociais, e do caso nosso, do movimento social feminista. Quer dizer, o entendimento que eu estou trabalhando, que é uma síntese de algumas teorias de movimento social, e essa síntese que eu vou trabalhar aqui foi feita pela Donatella Della Porta e Mário Diani, mas eu acho que ela consegue aglutinar todos os usos que a gente faz de movimentos sociais, mantendo a ideia de movimento como uma chave de interpretação de várias coisas que a gente lida no dia a dia. Quer dizer, o conceito diz o seguinte: o movimento social é uma articulação entre pessoas e ou grupos com certa permanência no tempo em torno de uma identidade coletiva, que sabe quais são suas causas, ou seja, o que ele defende, e quais são seus oponentes, que possui marcos teórico-políticos de referência comuns, ou seja, um projeto político, e que tem capacidade de ação em defesa de seus interesses imediatos relativos a direitos e ou em defesa de um projeto político maior, que indique a não aceitação ou tentativa de ruptura do sistema em que vivemos. Quer dizer, eu construí esse conceito baseada, em parte, na ideia que é muito forte, numa das teorias, que é a ideia de que o movimento é um ciclo de protesto, em parte baseada na ideia de que o movimento precisa de uma permanência no tempo e precisa ter uma identidade coletiva, e dialogando com essas várias acepções que a gente faz desse termo. Os movimentos, eles têm ondas de maior e menor visibilidade. Tem época que um movimento está bastante forte e depois ele entra numa situação de latência, de imersão, e segue acumulando força, revendo, às vezes, seus marcos de referência, fazendo formação interna, trabalhando a sua comunicação, mas não está tão visível, não está protagonizando um ciclo de protestos. Né? Se a gente pensar isso para o movimento feminista, quando a gente fala da primavera feminista, né, na época do Fora Cunha e do contra o PL 5069, a gente teve um ciclo de grande visibilidade, ou na época do Ele Não, foi bem rápida, mas muita visibilidade. Mas na maior parte do tempo a gente não tem assim, uma grande visibilidade, a gente tem uma situação de latência. Então, eu estou pegando o movimento social como uma categoria de análise, quer dizer, um instrumento de pensamento, algo que me ajuda a interpretar ciclos de lutas, de momentos assim de protestos fortes, de grande visibilidade, que são lutas frente ao Estado ou à sociedade, mas também me ajuda a ver as organizações e as redes que constroem esses momentos. Porque muita gente estuda movimento social vendo só os momentos de maior visibilidade, os momentos de protesto. Só que a gente que está permanentemente em movimento sabe que se não tiver quem construa, quem alavanque esse momento de protesto, ele não ocorre. Então, eu estou tentando trabalhar com um conceito que ajude a ver as duas coisas. E também ajude a ver tudo que essas redes, essas articulações fazem no período de menor visibilidade, entre os ciclos de luta, quando ficam mais em latência, em imersão. Né? Tem pessoas que se agregam no movimento no momento de maior visibilidade. A gente aqui no fórum sempre brinca que toda vez que a gente está em
manifestação aqui na Conde da Boa Vista, que é uma avenida grande no centro da cidade, que a batucada do fórum está na rua, um monte de gente chega e quer participar do fórum, quer se juntar, porque é um momento de visibilidade que atrai as pessoas para o movimento. Tem aquelas que vão no momento de visibilidade e depois se afastam, mas tem aquelas que ficam permanentemente e passam a construir aquele movimento. Então, uma questão central da questão organizativa de movimentos sociais é a gente pensar o que é que faz que as pessoas, o que é que faz com que as pessoas permaneçam nos movimentos sociais. Porque os movimentos sociais só têm permanência no tempo se as pessoas que se agregam naquele momento de maior visibilidade, elas ficarem, né? Elas toparem construir. Então, o que que faz? Bom, uma coisa importante é que esse movimento tenha formas organizativas permanentes, reuniões, encontros, né? Porque senão as pessoas não têm onde entrar, né? Se é um movimento que ele é só um líder que grita e todo mundo vai atrás, ele não tem reuniões, não tem onde decidir, onde organizar, não tem como as pessoas entrarem. Mas essas formas organizativas, elas precisam ser capazes de gerar identificação. Quer dizer, gerar um sentido de pertencimento a esse movimento. Ou seja, os mecanismos de organização, eles precisam gerar adesão, eles precisam ter porta de entrada, mas também formas de sociabilidade capazes de ganhar as pessoas para a permanência. Que às vezes é ter atividades de formação, às vezes é as reuniões serem agradáveis, às vezes é atuar junto em algum protesto, às vezes é o jeito de falar, né, a postura pública do movimento, ou de pessoas de referência desse movimento. Às vezes, que é mais específico do movimento feminista, é a pessoa encontrar no movimento também um espaço para a construção de si mesma, né, um espaço de autorreflexão. Às vezes são as formas e a estética de atuação, eu estava dando o exemplo da batucada. Tem muita gente que se interessa a partir de uma batucada, outras em outros movimentos, que tem outras formas de atuação, tem muitos cursos de formação, isso pode ser um atrativo para a pessoa. Outras têm um movimento de ação direta, que tem muitas manifestações radicais em relação, por exemplo, a ocupações, e isso aí é uma coisa que mobiliza. Então, precisa ser envolvente, né, para que as pessoas realmente fiquem. E há aquelas pessoas, que não são todas, mas há aquelas pessoas que ficam porque aderem ao processo de construção de um projeto político comum. O que é um projeto político de um movimento social? É um marco de referência. Então, nosso movimento é antirracista, é anticapitalista, é antipatriarcal. O que significa isso? Quais são nossas lutas prioritárias? Qual é a nossa visão sobre solidariedade? Qual é a nossa visão sobre estética? Qual é a nossa visão sobre cuidado? Qual é a nossa visão sobre formas de luta? Essa construção, que a gente chamou projeto político do movimento, ela é também um forte atrativo para quem quer, de fato, construir um projeto político. Então, todos esses elementos compõem o que a gente chama de identidade coletiva, que essa é uma elaboração do Melucci, que é um teórico do movimento feminista, do movimento social também. Identidade coletiva significa a identificação da maioria dos e das participantes com aquele movimento, a pessoa se sentindo como sendo daquele movimento, como ali sendo o espaço onde ela constrói a orientação para a sua atuação militante. É óbvio, gente, que isso envolve razão e emoção. Porque a pessoa, por mais racional que seja, se ela ficar só, eu tenho não, porque este movimento é assim, assim, eu vou ser assim, assim, se ela não tiver, ela não se comover, como diz minha companheira Verônica Ferreira, se ela não se move em conjunto, ela não se comove com aquilo, ela não se emociona ao participar desse movimento, dificilmente ela vai ficar para construir o movimento, né? E aí eu queria fazer uma diferença. Vixe Maria, o tempo está passando, né, Guará? Mas eu
Eu queria fazer uma diferença entre frequentar o movimento e construir o movimento. A gente tem o movimento feminista, é chuchu beleza para isso. Tem muita gente que gosta muito das coisas do movimento feminista. E aí participa dos seminários, dos eventos, das festas, até às vezes vai numa atividade aí de protesto e tal, mas não se sente comprometida com aquela construção, não pega tarefa, não investe nos debates, não briga. A gente briga dentro do movimento quando a gente quer discutir, quer formular qual é o rumo, né? Então, essa diferença é muito forte, e eu queria chamar a atenção para a gente pensar sobre isso, a diferença de frequentar e construir, né? O sentido de pertencimento, de identidade coletiva com o movimento, tem a ver com se comprometer com sua construção. Como é que a gente constrói o movimento para além das suas lutas? Né? O que são organizações em movimentos sociais? Quando a gente fala organização no movimento social, a gente está falando da forma pela qual um movimento se mantém no tempo e consegue agregar pessoas permanentemente e formular ideias, e formular ações, planejar ações, construir estratégias. Né? Então, as organizações, para funcionarem permanentemente, elas precisam de uma certa estrutura. Algumas são organizações que têm estruturas de poder, ou seja, de tomada de decisão interna, mais hierarquizadas, estruturas mais verticais. Significa que poucas pessoas tomam uma decisão, essa decisão é distribuída para outras pessoas que têm um nível de decisão mais baixo, e isso chega na base para executar. Essa é uma forma mais hierárquica. E tem outros movimentos que têm uma forma mais horizontal, mais democrática de funcionar, com as decisões sendo construídas de forma mais ampla, com todo mundo participando. Manter as organizações implica... O que eu estou chamando de organização, para ser bem precisa? Quando eu penso Fórum de Mulheres de Pernambuco, Rede de Mulheres Negras, Articulação de Mulheres Brasileiras, Marcha Mundial de Mulheres, eu estou falando de articulações movimentalistas que precisam estar organizadas permanentemente. Então, elas estão construindo movimento, elas são um movimento, mas é preciso estar organizado, porque é organizando que se consegue agregar novas pessoas, fazer circular a informação, ter formação interna, porque se você acumula muitas referências, essas referências precisam ser compartilhadas e reconstruídas, isso se faz com formação. É com a organização que se garante memória e a elaboração coletiva dos seus marcos de referência, do seu projeto político. É com a organização que se escolhe coletivamente quais são suas causas prioritárias, que problemas você vai lutar para resolver, para enfrentar. É com a organização que se tem escolhas coletivas também de formas de atuação. A gente vai fazer isso ou aquilo. Isso, às vezes, coloca a gente em risco, isso, às vezes, compromete todo mundo. Então, a decisão precisa ser coletiva, mas isso só se faz com organização. E é com a organização que a gente discute formas de coordenar a ação comum. Porque só com a organização a gente pode ter estratégias comuns. O que é estratégia? Amanhã a gente vai trabalhar um pouco isso. Mas estratégia é como aumentar o seu poder sobre um problema em um dado contexto. Você percebe que tem um problema, tem uma crítica sobre esse problema, mas você sabe que tem forças políticas que causam esse problema. O movimento toma esse problema para enfrentar, então ele tem que aumentar o poder dele frente àquele problema, que implica em aumentar o poder frente a outros sujeitos que atuam sobre o mesmo problema. Estabelecer objetivos para enfrentar aquele problema, e aí aumentar a sua força. Nós vamos tratar um pouco sobre isso amanhã, mas eu acho que é importante a gente pensar que a organização ela não é para nada, ela é para a gente enfrentar as lutas que a gente tem que enfrentar. E
Um elemento importante da organização é a gente pensar que não estão sós no mundo, né? Então, todo movimento também trabalha com articulação com outros movimentos sociais. Isso diz respeito tanto à relação entre vários movimentos, em torno de uma questão que está se trabalhando em conjunto. Por exemplo, a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres pela Legalização do Aborto. É uma articulação permanente com vários movimentos feministas e mulheres feministas de movimentos sociais mistos para enfrentar o problema da criminalização do aborto, né? Então, isso é uma articulação entre vários movimentos. Mas também tem a articulação que a gente muitas vezes tem que fazer internamente. Por exemplo, na articulação de mulheres brasileiras, que é nacional, para a gente se manter com o mínimo de organização comum, integrada, a gente precisa estar sempre olhando para o nosso agrupamento local, mas também para o conjunto dos outros agrupamentos dos outros estados. Então, coordenar juntas um processo de ação coletiva em prol de uma causa exige articulação. Então, tem processos de articulação que são locais, tem processos que são nacionais e que são internacionais. E existem formas diferentes de fazer articulação. Eu vou dar uns exemplos bem trash, mas é necessário. Tem articulações que ela tem um núcleo decisório tão forte que ela consegue um alto grau de centramento e até uma capacidade de ação muito forte, mas é uma capacidade de ação dirigida. E aí isso, dirigida por esse núcleo decisório central. Isso, do ponto de vista dos movimentos feministas autônomos, dificulta a participação. Vão ficar mais felizes, mais engajadas nessa articulação os movimentos que tiverem mais proximidade com esse núcleo decisório, seja ele partidário, em geral são, né, nas grandes articulações. Uma outra forma são articulações com menor definição de núcleo decisório, que, portanto, tem maior flexibilidade de relações, tem menor centramento, menor capacidade de decidir, de fazer aquilo que se compromete juntos. Porém, facilita mais a participação de movimentos feministas autônomos, porque a decisão é mais compartilhada, né? É mais fácil fazer política é mais democrático, né? Agora, por outro lado, isso dificulta, às vezes, ter permanência no tempo e ter uma ação continuada. E também acaba acontecendo assim, uma certa invisibilidade do núcleo decisório. Quem é, afinal, que decide? Quero um exemplo? Bacana, um negócio bacana nas nossas vidas. O ele não. É um exemplo. Quem decidiu, como é que foi, né? Fica invisível. Então, como fazer articulação? Quer dizer, tem alguns elementos que é importante, né, para a gente pensar sobre isso. Como é que você realiza um diálogo não subordinado, quer dizer, não subordinando as pautas feministas a outras pautas? Como é que você se compromete com os acordos que são construídos coletivamente? Eu estou dizendo você, mas é você como movimento, né? Como é que é o grau de responsabilização com tarefas que são tiradas dessas articulações? No feminismo, a gente tem muito problema de descontinuidade de acordos construídos em articulações nacionais. Então, para fechar, eu queria falar de alguns princípios orientadores que o feminismo tem elaborado ao longo da sua trajetória histórica, que nos dão dicas, nos orientam em como fazer processos de auto-organização de mulheres em movimento e de articulação de movimentos entre si. Vou trabalhar quatro princípios, embora os dois primeiros sejam mais fortes. O princípio da autonomia, né? A gente, no movimento feminista, preza muito por uma concepção de que os movimentos feministas devem tomar suas decisões internamente, sem subordinação a agentes externos, seja o Estado, seja a partidos, seja a igrejas, tal.
embora precise considerar na sua análise as posições dos outros, considerar o contexto, mas decidir autonomamente, se organizar autonomamente, a gente considera uma conquista das mulheres, porque nós somos 50% da população submetida a uma condição de desigualdade. Se a gente pensa no patriarcado, se a gente pensar no racismo e no capitalismo, isso se amplia ainda mais, e nós não éramos vistos como sujeitos políticos, como sujeitos capazes de construir seu próprio projeto. Então, a ideia de autonomia tem a ver também com essa ideia de ter um projeto político feminista. Um segundo princípio que é muito importante, que também a gente discute muito, é o princípio da horizontalidade. O que significa que a gente do feminismo procura construir processo democrático de tomada de posição, tomada de decisão, no qual existem coordenações, comissões, coletivas, mas isso é visto como um método de trabalho. Elas não acumulam grande poder, embora tenham algum poder, né? Seria falso pensar que não, mas não acumulam tanto poder como coordenações ou direções de outros movimentos. E isso é muito importante. Assim, isso também não é muito fácil, porque se você pensa no movimento nacional, se você pensa uma plenária que só vai durar 3 dias, e você tem que tomar as decisões consensuando, né? Na AMB, inclusive, tem uma experiência muito rica sobre isso, que é chamado... quando está fazendo um debate, se busca ao máximo chegar a consenso. Mas, se com determinado tempo previsto para esse debate não for possível chegar a um consenso, se faz uma aferição para ver se tem pelo menos 70%. E se chama 70% de consenso fraco, porque o consenso forte é quando fica todo mundo concordando de que aquela é a posição. Então, mas não é simples, isso pensando que os movimentos também são nacionais ou estaduais, e isso gera muita dificuldade. Um terceiro princípio que eu queria trazer é o princípio da criticidade, que é da capacidade de crítica e autocrítica. Que isso não é só a crítica do mundo, mas a crítica do próprio movimento, de sua própria forma de organização. E a crítica, inclusive, que cada uma tem consigo mesma, né, na construção de si. Implica isso que o movimento mantém aberto o seu projeto político. Quer dizer, ele é uma construção permanente. Ele precisa ser capaz de processar as críticas que recebe, ao mesmo tempo que mantém o espírito crítico sobre o mundo. Então, isso é uma coisa muito importante para o movimento ter vitalidade, inclusive, não se engessar, né? Acho que isso é uma coisa que a gente vai construindo. Tem muitos exemplos aqui, mas eu já ia dar outro exemplo da MB, já estou me passando, né? Um quarto princípio que eu queria trazer para a gente discutir, que hoje está sendo chamado de cuidado, né? O princípio do cuidado coletivo, ele vem de uma discussão muito forte dentro do feminismo, especialmente do feminismo negro, e ele tem implicações com a questão de horizontalidade no movimento, e também com a perspectiva feminista de construção de si mesma. Cuidado para a gente é ter espaço do movimento para alta reflexão e para a construção de si mesma. E cuidado umas com as outras significa também construir um espaço democrático interno dos nossos movimentos, onde todas possam se colocar, mesmo que socialmente vivam em condições de desigualdade entre si. Então, é preciso construir essas condições adequadas para que cada uma cuide de si, do seu processo de construção de si, e que o movimento seja o espaço onde isso acontece coletivamente, e onde todas cuidem também desse movimento. Então, em geral, eu queria dizer que, em geral, o movimento feminista tem sintetizado seus princípios organizativos em autonomia e horizontalidade. E aqui eu queria trazer uma autora que sistematizou em horizontalidade, criticidade e cuidado, que é a Sofia Branco, não sei se ela está aqui no recinto, mas é uma contribuição bem valiosa, eu acho, para o movimento feminista, e por isso eu estou trazendo aqui. E aí amiga. Muito bom. E aí eu queria
levantar alguns problemas e desafios organizativos de movimentos sociais feministas para a gente pensar. Um é esse que eu até comecei a falar, sobre a horizontalidade frente aos problemas organizativos do movimento feminista no Brasil, em um país continental como o Brasil, e um movimento com pouco recurso financeiro. Como é que a gente pode se organizar de forma mais horizontal, por exemplo, para a tomada de decisões nacionais? Quando uma decisão é tomada nacionalmente, ela é realizada localmente ou não? Como é que a gente trata isso em relação à horizontalidade? Maior horizontalidade também leva maior tempo para a tomada de decisão. Isso pode gerar também baixo centramento. O que é o centramento? É todas as participantes daquela decisão ficarem concernidas à decisão, ficarem comprometidas em levar essa decisão a efeito. Se isso não ocorre, dificulta a capacidade de ação coletiva. Se as pessoas participam, mas não se sentem assim, fortemente comprometidas com a execução disso. O outro problema que eu queria trazer é o problema nas articulações políticas, o problema da subordinação, que muitas vezes a gente tem, embora teoricamente a gente fale sempre feminismo autônomo e tal, mas muitas vezes os movimentos mistos tendem a tratar o feminismo como uma luta específica. E eles, os movimentos mistos, especialmente os ligados à classe, estariam fazendo a luta geral. Nós discordamos disso. Não aceitamos esse lugar subordinado. Mas como é que a gente faz para tocar as lutas que envolvem todas as pessoas? Ou isso não seria necessário? Então, tem uma complicação aí que eu queria também deixar, que tem a ver com a nossa questão organizativa. O outro problema, para deixar para reflexão, que é do problema organizativo. Cuidado, muitas vezes, está sendo tomado como uma perspectiva individual, e isso o mercado já está se apropriando disso, ou muitas vezes tomado como dinâmicas de grupo. Como é que a gente faz para que o cuidado seja algo que favorece uma ambiência possível interna aos movimentos de participação democrática, mas também que seja algo que incide para que todas nós, mulheres feministas, nos responsabilizemos pela construção de nós mesmas, que essa é uma coisa fundamental do feminismo. E, por fim, às vezes, a questão da criticidade, né, de capacidade de crítica e autocrítica que a gente tem, às vezes é tão forte que a gente fica um pouco com dificuldade de atuar em movimentos, em articulações que envolvem movimentos mistos, movimentos, às vezes também movimentos feministas com os quais a gente não comunga de muitas coisas. Como é que a gente lida com isso para fortalecer a nossa luta?